Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Delson Gomes, sou professor aqui da Escola de Efeitos Especiais e nessa aula, nesse conteúdo, eu quero te mostrar como você produz cinema e audiovisual do começo ao fim. O que você precisa pensar, quais as fases que você passa, o que é importante para você realmente produzir audiovisual e cinema. É claro, como é uma escola de efeitos especiais, a gente vai te mostrar e vai conversar também sobre essas produções com efeitos especiais e visuais. Por que isso? Porque quando você realiza produções audiovisuais, tomando como princípio a utilização de efeitos visuais especiais, vão haver algumas modificações no seu modo de produzir. Eu vou te mostrar isso no decorrer desse conteúdo. Sabe aquela ideia que para você produzir cinema basta ter uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Vamos deixar isso por enquanto de lado. Eu vou te mostrar um modo organizado e profissional de você realizar suas produções cinematográficas. Mesmo que suas produções sejam pequenas ou grandes, os princípios vão ser os mesmos. Então, para realizar qualquer produto audiovisual, eu digo qualquer, né, desde videoclipes, publicidade, cinema, seriado, você precisa ter uma organização. E aí você e sua equipe vão passar por alguns passos necessários. É importante nunca pular de fase, porque às vezes a gente pensa assim, não é tão importante fazer isso. É importante. Uma hora você vai sentir essa importância. Eu vou separar aqui em 3 fases a realização dessa produção. Essas 3 fases juntas vão colaborar para que você tenha o seu filme finalizado e bonito no final do processo. A primeira fase é a pré-produção. Ela é primordial para que seu filme aconteça. Sem uma pré-produção bem feita, você não tem nada. Nessa fase de pré-produção, a gente tem aí a produção do roteiro. O roteiro é uma ideia colocada no papel, organizada por cenas. E o que é uma cena? Uma cena é uma ação que acontece no mesmo ambiente e no mesmo tempo. No mesmo ambiente e no mesmo tempo. Por exemplo, eu tô aqui no estúdio, então de repente a cena, uma ação vai acontecer nesse estúdio. Então você agora está assistindo esse conteúdo, tá? Que acontece aqui numa cena, no mesmo ambiente, no mesmo tempo. E aí você está me assistindo, de repente eu vou comentar algo que aconteceu aqui nesse mesmo local há 2 anos atrás. De repente eu representar essa ação que acontece nesse mesmo espaço, só que em tempos diferentes, é uma outra cena. E essas cenas em sequência vão formar o roteiro. Então se você observar o roteiro, ele vai ter um formatão, uma divisão muito clara das cenas. Cada cena vai ter um cabeçalho. E eu preciso nesse cabeçalho indicar aí 3 coisas muito importantes para a equipe como um todo. Primeira coisa, se é uma cena interna, quer dizer, acontece dentro de um ambiente, ou se é uma cena externa, se acontece fora do ambiente, por exemplo, numa praça pública, na praia. Então eu defino isso. Aqui, por exemplo, é uma interna, então eu vou colocar aqui int. Se fosse externa, seria ext. A segunda parte desse cabeçalho seria o nome do local que acontece essa ação. Então, por exemplo, aqui seria estúdio de gravação. E a última parte é se é noite ou se é dia. Então, se a sua cena acontece de dia, dia. Se acontece de noite, noite. Então, você tendo o seu roteiro bem feito, é um ponto de partida para que todo o planejamento comece a acontecer sobre o roteiro. E aí, a direção vai pegar esse roteiro e vai fazer a decupagem do roteiro. O que é decupagem? A direção pega o roteiro, que ele está escrito com esse formatão chamado Master Scenes, é um formato internacional, é um padrão internacional de escrita de roteiro, vai conversar com a equipe e transforma esse roteiro escrito num planejamento no qual vai ter os planos que vão ser utilizados e os sons que vão ser utilizados também. Aqui a gente utiliza uma coisa a mais. Pra gente, o principal sempre é a criação de atmosferas. Como eu afeto o meu espectador, como eu desperto emoções e sensações no meu espectador. E aí, a coisa muda muito de figura. Parece que não, mas muda muito de figura. Porque as minhas decisões começam a ser pautadas muito mais nas sensações que eu posso produzir no meu espectador. Então é mais ou menos assim, eu quero contar uma história, só que eu levo em consideração o que o meu espectador vai sentir ao ver essa cena, ao consumir essa cena. Isso muda muito de figura. Muitas vezes a pessoa quer dirigir ou roteirizar, ela não leva em consideração essa criação de atmosferas. Ela não leva em consideração o espectador ser o centro das produções, mas simplesmente a sua própria vontade. Eu quero escrever isso e colocar isso nessa sequência porque eu quero. Só que no cinema não é assim. Você precisa entender que o espectador é para ele que você produz. Sem ele não tem filme, sem ele não tem mercado. Então o pensamento em relação ao espectador, ele tem que coexistir sempre com os seus desejos aí de direção, de produção. E o que é atmosfera? Sabe quando você chega numa festa e acabou de acontecer uma briga, você não viu a briga, mas você sente que há alguma coisa meio estranha no ambiente. É uma atmosfera, você sente uma atmosfera de tensão, uma atmosfera um pouco diferente.
A atmosfera é isso, são as sensações que você sente quando você está consumindo algo ou está em algum lugar. No cinema, a atmosfera é construída pela linguagem. São os tipos de planos, são os sons, figurino, o modo como o teu ator vai realizar as cenas também. Tudo vai influenciar para criar essa atmosfera. Ela é construída através da linguagem. Então a gente acrescenta também a informação de que qual a atmosfera que eu quero construir em cada cena, qual a atmosfera que eu quero induzir o espectador a experimentar nessa cena. E isso a gente percebe que muda muita coisa, porque quando você tem um objetivo muito claro de onde chegar, o principal passa a não ser apenas colocar as imagens em sequência, colocar uma história simplesmente em sequência. Passa a ser como eu desperto a sensação no espectador, como eu desperto uns sentimentos e emoções no espectador. Isso muda muito o jogo, porque nós mesmos nos afetamos com as nossas séries, com os nossos filmes, quando essas atmosferas são construídas. Quando você tem um filme que você coloca simplesmente as imagens uma atrás da outra e não pensa no teu espectador, não pensa na produção de atmosferas, ele vai ser um filme que não vai afetar tanto o espectador. A consequência disso é um filme que não vai ser muito assistido. Então o pensamento da criação de atmosferas e do espectador como centro de toda a produção, ele é primordial para a gente aqui da escola, para que você realmente faça filmes, faça produtos audiovisuais diferentes, diferenciados. E para você produzir essas atmosferas e não esquecer de qual atmosfera você vai produzir em cada cena, você tem aí o roteiro técnico. O roteiro técnico é uma guia que a tua equipe vai utilizar, que a direção vai utilizar para que o filme aconteça da melhor forma possível. A direção vai conversar com o fotógrafo, vai haver as decisões em relação aos tipos de planos que são utilizados, vai conversar com a equipe de som para já começar a pensar na trilha sonora, os sons, se vai trabalhar com silêncios diferentes. A direção de arte vem para ajudar a construir o que antes estava somente no papel, no roteiro, para transformar esse roteiro escrito em algo que a equipe já possa visualizar. Então, por exemplo, no roteiro tá que é um western de repente, né? Um faroeste. Tá que a primeira cena acontece numa interna, num salão e à noite. A direção de arte vai olhar para o roteiro, vai olhar para a descrição dos personagens, que também faz parte do roteiro, e vai começar a planejar. Poxa, quem é esse personagem? O que ele vestiria? E começa a pegar as referências mesmo. As referências vão ser necessárias e primordiais para que a direção e toda a equipe visualize já algo que antes estava somente no papel. E aí alguns artifícios, como a prancha de ideias, por exemplo, é realizada. É o momento que você vai pegar suas referências estéticas e vai colocar numa prancheta, vai colocar num arquivo, vai colocar num PowerPoint que seja. A prancha de ideias é para reunir as referências que a equipe precisa para entender o filme, entender como montar o figurino de cada personagem, entender como seria cada locação, cada ambiente, entender também como é essa paleta de cores do filme, né? Isso é importante também. Por exemplo, num pós-apocalíptico, é muito comum o pós-apocalíptico ele ter um tom mais terroso, um tom mais marrom. Então algumas referências ajudam você a perceber essa predominância do tom marrom para aplicar nos seus filmes. E isso reflete nos seus figurinos, no seu ambiente, na construção do seu cenário. Tudo isso precisa ser planejado. Agora, se você planeja sem deixar tudo na ponta do lápis, o que acontece? Você não consegue realizar. O barco vai ficar no meio do mar. Você precisa, nesse processo também, colocar tudo na ponta do lápis. Quanto eu vou gastar para fazer esse figurino? Qual vai ser o cachê dos atores? Qual o valor que vai ser pago aí para a equipe? Tudo isso você planeja. Então é necessário você ter um planejamento. E isso a produção executiva tomam conta. Se você quiser, por exemplo, escrever um seu filme num edital, geralmente a produção executiva vão escrever o seu projeto no edital. E aí, de repente, você pode captar uma verba para realizar os seus filmes, os seus projetos. Então esse planejamento, ele é necessário para que você vá para a próxima fase. Sem esse planejamento, é muito difícil você realizar uma produção que seja séria. Não precisa ser uma grande produção, uma produção pequena, é um vídeo para o YouTube. É necessário você fazer isso. É um curta-metragem, necessário você fazer isso. É uma série que vai passar na Netflix, é necessário você fazer isso. Então, para qualquer produção, você precisa fazer uma pré-produção muito boa. Se você não organiza, você vai ter problemas em algum momento. E aí os efeitos especiais, eles entram, digamos assim, debaixo das asas da direção de arte. Aí eu vou te contar uma coisa. Eu dou aula há muito tempo em faculdades e dou aula há muito tempo também aqui na Escola de Efeitos Especiais.
Uma das coisas que eu sempre vejo, 90% dos casos, são alunos que produzem drama. Porque em algum momento, por algum motivo, a produção de drama passou a ser a mais realizada pelos alunos. Então, o mais normal, o esperado, já era uma produção do drama. Mas o que acontece quando você produz algo que todo mundo produz? Você produz igual a todo mundo e dificilmente se diferencia. O conhecimento de efeitos especiais e visuais, quando você começa a produzir audiovisual, ele vai mudar a sua visão. Primeiro, ele vai desmistificar tudo que você acha que é efeito especial e visual. Ah, que é muito caro, que é difícil de fazer, que está longe. Não é. Quando você desmistifica, passa a ser possível você fazer. E aí toda equipe vai sofrer algumas transformações. Por exemplo, o que é possível fazer no roteiro? Se o roteirista não tem ideia que uma determinada cena pode ser resolvida com efeitos especiais e ficar muito bom, ele nem vai escrever. Ou porque ele acha que não dá para fazer, ou porque ele acha que é muito difícil, ou porque ele acha que é muito caro. Quando ele percebe que dá, é como se tirasse uma trava da mente dele. As opções, a criatividade, ela começa a ir muito mais além. E a tendência é que saia do drama. Não que eu não goste de drama, eu gosto de drama, tem dramas muito bem feitos, tem alunos que fazem drama muito bem feito. Mas se você quer explorar o cinema de outras formas, você precisa abrir um pouco a sua mente, tanto no roteiro quanto nesse processo. É um diretor de arte que entende que efeitos especiais e visuais pode acrescentar muito para as produções, é a direção também que tem que saber trabalhar com efeitos especiais e visuais. Então passa a ser um diferencial quando você realiza isso. Quando eu penso em produções ousadas mesmo no Brasil, o que eu penso? Bacurau, terror, por exemplo, Condado Macabro, séries, Cidade Invisível, por exemplo, e outros filmes que eu acho muito interessantes, como Cidade de Deus, como Tropa de Elite, são utilizados efeitos especiais, efeitos práticos, e às vezes alguns efeitos visuais, que são os efeitos feitos no computador. O que eu acho que fica muito interessante quando você une os dois. Você une o efeito especial com o visual, só que isso te dá um problema bom. Quando você destrava esse olhar para o cinema, você começa a colocar muitas possibilidades novas que antes você não tinha. Quer ver uma cena que sempre faziam antes de conhecer efeitos especiais, por exemplo, efeitos de tiro em corpo? O tiro em corpo ele é feito com sensores que você coloca por dentro da camiseta. Em algum momento você ativa esse sensor, ele estoura a camiseta e há a impressão do tiro falso acontecendo. É um efeito especial, um efeito prático. Ele vai custar aí menos de R$100 para acontecer, só para você ter uma ideia de valor. Sempre que os alunos colocavam uma cena de tiro para acontecer no filme, o que eles faziam? Colocavam o som só, ou colocavam a luz apagava e colocavam o som do tiro. O que acontecia? Todos os filmes apresentam a mesma solução, todos os filmes são iguais. Quem se destaca? Quem utiliza um efeito especial, algo que você pode ver, algo um pouco mais realista nesse caso. Não que você não possa nunca usar esse artifício, só que o que eu estou dizendo é que isso passou a ser uma recorrência de solução para quase todos os alunos, e ao meu ver, se você quer passar suas produções para um outro patamar, você precisa entender os efeitos especiais, precisa entender os efeitos visuais, precisa entender que é próximo, precisa entender que não é caro, precisa entender que não é difícil. Então nessa parte da pré-produção, você ter esse entendimento te faz produzir de uma forma diferente, te faz ter opções diferentes para realizar a imersão do seu espectador. Esse é sempre o ponto principal, a imersão do espectador e a produção de atmosferas. Ok, tratamos da pré-produção, vamos para a produção. O que é a produção? É a mão na massa. É o momento que você vai pegar toda aquela pré-produção, aquela preparação, que o ator também foi preparado aí na pré-produção, vai pegar tudo isso que você planejou e vai colocar em prática, vai fazer acontecer. É o momento do set. Você planejou, por exemplo, 3 diárias para acontecerem para realizar um curta-metragem. Então tudo está organizado, a locação está organizada, o figurino, os atores, o horário, a alimentação da equipe dos atores durante essa diária, está tudo planejado. É o momento que você vai focar com a sua equipe e vai captar as cenas. Por exemplo, se você vai captar uma cena que é num ambiente que é muito escuro, você precisa se preparar e entender isso na pré-produção, que você vai precisar de um equipamento de iluminação que dê conta dessa cena. Porque se você não tiver a iluminação necessária, mesmo na baixa luz, a sua imagem vai ficar muito abaixo do esperado. Assim como também a captação do som é importante, né? Você realizar uma captação do som adequada no set. Por isso que geralmente se pega a claquete e se fala silêncio no estúdio, ação. Esse é o momento que todos se concentram e todos fazem silêncio para que a cena aconteça. Algumas vezes o ambiente não permite que esse silêncio aconteça e aí você precisa fazer na pós-produção, vamos chegar lá já já, uma nova captação dos diálogos ou dos sons ambiente.
Mas é importante que na produção é concentração total. Uma pré-produção bem feita vai ajudar muito nessa produção, que é a segunda fase. A terceira fase, que é a última fase, é a pós-produção. Então você já planejou, você já captou todo o seu filme, agora é o momento de pegar esse material todo, colocar na chamada ilha de edição e realizar a edição. Então a direção, ela senta com o editor e faz algumas reuniões com a equipe, caso seja necessário, para realizar essa finalização. Então muito da expertise do diretor e do editor nesse processo, no qual o editor ele vai pegar aquele roteiro técnico planejado, vai colocar em prática, mas também abre brechas para fazer algumas adaptações. Esse processo todo, ele permite que aconteçam fugas dessa trilha. E muitas das ideias que não foram pensadas na pré-produção podem acontecer na produção, no set, quer dizer, podem surgir ideias de cenas novas na própria produção. Ou na pós-produção, no momento que você vai sentar na ilha de edição e vai organizar as imagens e os sons na produção de um filme. Então, por exemplo, algumas ferramentas que você pode utilizar e que a gente utiliza aqui na escola também é o Adobe Premiere, por exemplo, uma ferramenta profissional que a gente usa para editar, para montar os filmes. O After Effects também é uma ferramenta muito interessante para realizar efeitos visuais. Você precisa também, nesse momento, na pós-produção, pegar aquele planejamento da paleta de cores e buscar realizar a coloração do teu filme. Isso porque, geralmente, quando você vai captar uma imagem no set, você vai buscar uma imagem mais lavada, não a imagem final. Uma imagem mais lavada, na qual os detalhes apareçam muito bem. Porque na pós-produção, você consegue mexer de uma forma melhor, alterar de uma forma melhor as cores. Isso você pode utilizar em ferramentas profissionais e não profissionais para fazer. Claro que elas vão ter as suas diferenças. Uma ferramenta profissional, você tem um acesso mais minucioso às partes do teu filme, às partes do teu áudio. Mas, às vezes, você não tem acesso a equipamentos profissionais, você vai fazer com o que você tem. Se você tem celular, você vai fazer com o celular. Se você tem um equipamento semiprofissional, você vai utilizar um equipamento semiprofissional. Você vai realizar um cinema não com uma câmera na mão e com uma ideia na cabeça, mas com um equipamento na mão, uma ideia na cabeça, entendendo os passos e as técnicas que você pode utilizar para fazer seus filmes. Às vezes você pode ter uma ideia muito boa, um roteiro muito bom, só que se você não entende a técnica, quer dizer, como fazer um efeito, como fazer uma direção de um ator e de uma atriz, como colorir o filme no final, como fazer a edição, que tipo de edição você vai utilizar. Existem diversas técnicas de edição, cada uma tem um porquê de acontecer, ela cria significados para o espectador, é tudo em função do espectador. Então, quando você coloca as imagens e o som, você pode criar inúmeras atmosferas. Isso é o mais fantástico no cinema, você criar as inúmeras atmosferas. Você pega, por exemplo, a montagem alternada. O que é a montagem alternada? São ações que acontecem em ambientes diferentes, mas ao mesmo tempo. São ações que acontecem em ambientes diferentes ao mesmo tempo e em algum momento esses dois mundos vão se encontrar. A gente tem também a montagem paralela. O que é a montagem paralela? São cenas diferentes que acontecem aí em momentos diferentes, geralmente, só que elas criam uma simbologia. Por exemplo, no filme Poderoso Chefão, ele está participando de um batismo e alguns cortes estão acontecendo com cenas de seus capangas aí matando algumas pessoas. Então todo o ambiente religioso, ele tem um contraste que acontece em relação a esse ambiente de matança. Então esse contraste, ele cria uma simbologia, ele cria uma certa hipocrisia no personagem. Isso é a criação de uma simbologia. Existem diversos teóricos que trazem reflexões muito interessantes sobre a montagem. Por exemplo, Sergei Eisenstein. Ele é um teórico soviético. Eu lembro que ele trouxe uma coisa fantástica, que ele falava assim: imagina um círculo. Agora imagina um ponto no meio desse círculo. Agora imagina duas setas saindo do meio desse círculo. Agora imagina os números de 1 a 12 dispostos em torno desse círculo, um relógio. Quando você olha para o relógio, você não vê as coisas separadamente, você muitas vezes não percebe conscientemente que há círculos, há retas e há pontos no relógio. Você entende que é um relógio, porque o relógio, em algum momento, ele se transformou em um símbolo. Esse mesmo relógio, ele tem um valor de cronometrar o tempo, certo? Agora coloca esse mesmo relógio e as suas badaladas perto da meia-noite. Que atmosfera ele vai criar? Ele vai criar uma atmosfera de tensão, ele vai criar a proximidade do momento decisivo. E aí, esse relógio, no cinema, ele é subvertido e cria uma atmosfera no espectador. Eu acho fantástica essa reflexão, porque ela exemplifica muito bem que o importante é o que o espectador vai sentir,
quando ouvir essas badaladas. Para a gente partir para elementos que compõem os trajes, acessórios e props dos personagens do filme, a gente pode chegar ao cigarro, por exemplo. O cigarro ele virou um símbolo também, que inconscientemente quem assiste geralmente vai perceber, mesmo que inconscientemente, o cigarro como um símbolo de poder. Reparem em alguns personagens, como esse símbolo do cigarro, ele é utilizado para dar poder ou ao personagem ou algumas cenas específicas. Em Três Homens em Conflito tem uma cena que ela demonstra muito bem isso. O protagonista está sendo rendido pelo antagonista. O antagonista, quer dizer, aquele que é o vilão, ele aponta uma arma para o protagonista. Nesse momento, o protagonista que está rendido, o antagonista realiza alguma fala e antes dele responder, ele puxa o cigarro, coloca na boca calmamente e aí sim ele responde. Na verdade, no cinema, naquele momento, pro espectador, quem tem o domínio não é quem tem a arma, é quem tem o cigarro. E essa questão do cigarro, essa construção, ela vem de muito antes. Ela vem da nossa exposição constante às publicidades com cigarro em períodos anteriores. O marketing sobre o cigarro, ele sempre foi muito embasado na ideia de poder, na ideia do moderno. No cinema, ele carrega ainda assim essas questões. Outras questões que parecem simples para você que está assistindo, mas fazem muita diferença, são as ações corriqueiras. Fumar um cigarro, na verdade, no cinema é uma ação corriqueira. Tomar uma bebida, tomar um drink é uma ação corriqueira. Se você coloca uma ação corriqueira, que é tomar um drink, ou tomar um chá, ou tomar um copo de leite, que seja, em algumas ações que não são corriqueiras, por exemplo, na morte de alguém, você imagina uma assassina tomando um copo de leite enquanto mata alguém. Isso agrega um certo valor à cena, transformando muitas vezes essa vilã em alguém muito mais sádico do que a gente imagina. O cinema tem essa capacidade de pegar coisas do mundo real emprestadas e transformar isso numa outra coisa, assim como um relógio, assim como um copo de leite, porque depende do contexto, depende de como você constrói a tua narrativa. É claro que eu não consigo aprofundar o tanto que eu gostaria de aprofundar, senão seria aqui 400 horas só de aula. Mas tem muita coisa envolvida no jogo que é o cinema, não apenas em relação a essa parte técnica, mas a parte também subjetiva, a parte que a gente geralmente só bate o olho numa cena, se afeta e não entende o porquê. Por trás disso, existem outras informações que você, como produtor de cinema e de audiovisual, seria muito interessante você entender. Isso vai te fazer produzir de uma outra forma e à frente de quem está produzindo. Essas informações podem ser primordiais para você fazer um produto diferenciado. E quando você aprende o cinema a partir de efeitos visuais especiais, você vai estar entendendo o cinema, assim como na sua raiz, com toda a potencialidade que ele pode ter numa produção. Você pode gostar muito do drama, e mesmo no drama você pode utilizar efeitos especiais visuais. O modo como você produz o teu cinema também, ele não deve se encerrar na própria produção em si. A gente vive um conceito, uma realidade de comunicação hoje, que ela é alinhada aí ao que um pesquisador chamado Henry Jenkins ele traz pra gente, que é a cultura da convergência, que fala que o modo como a gente consome nossos produtos hoje, ele não está simplesmente num produto em si. Esse produto ele tem a capacidade de se expandir para outras mídias, a gente vai chamar de transmídia, e de trocar com o público. Quer dizer, o fã ele passa a ser alguém que realmente participa de uma produção. Um exemplo para ficar mais claro para você são os filmes da Marvel. Eu não estou falando que você precisa realizar filmes de herói. Esse conceito ele vai ser aplicável a qualquer outro gênero, tá? Mas vamos pegar esse exemplo que vai ficar mais claro para você. A Marvel vai lá e lança um quadrinho. Depois ela vai lá e lança alguns games. Depois ela lança um filme do Homem de Ferro, um filme do Hulk. Esses personagens começam a ser aquecidos para o público, eles começam a comentar, entrar nas redes sociais da Marvel, começam a consumir notícias sobre o assunto, começam a interagir, começam a opinar, e aí vem a Marvel e realiza um filme chamado Avengers, lá em 2012. E nesse filme ele reúne os personagens e a bilheteria de quem gosta de Homem de Ferro, de quem gosta do Hulk, de quem gosta do Thor, de quem gosta de outros personagens. E traz todo mundo para o cinema. A partir daqui, alguns heróis são apresentados e vão fazer seus filmes solos, outros continuam realizando seus filmes solos, e esse universo ele fica em expansão. Quando você cria um personagem muito bom e pensa que ele não vai acabar naquele mesmo filme, e você consegue expandir o seu universo e expandir os produtos no qual ele vai estar apresentado, gente, game também é audiovisual. Então essa característica de que um mesmo produto com personagens que afetam o público, que mexem com o espectador, ele não precisa ser encerrado no próprio produto. Esse universo ele pode ser expandido. E a ideia transmídia é essa, é como se fosse um grande mundo. Esse mundo tem pequenas histórias, e essas pequenas histórias elas vão contar pontos de vista diferentes de uma história grande ou de pequenas histórias,
e vão expandir cada vez mais. Então quer dizer, você pode produzir sem limites. De cada filme pode surgir um personagem novo, mas aquele universo é o mesmo universo. E aí vem a Marvel e produz aí os multiversos, no qual ela reúne aí 3 Homens-Aranhas diferentes, de 3 universos diferentes. Olha como a expansão, como a criatividade, como a criação de histórias, como uma ideia, ela pode ser muito maior do que você imagina. E nesse princípio lá da Marvel, né, em 2012, que tem Avengers, no qual os personagens convergem todos em um mesmo filme, esse mesmo princípio de um personagem sendo usado em produtos diferentes, ele acontece até em novela. Tem um personagem, o Jamanta, que ele aconteceu aí numa novela brasileira, uma novela chamada Torre de Babel, e o roteirista, o escritor, ele fez esse mesmo personagem reaparecer numa outra novela. É como se na mente desse roteirista, do escritor, houvesse um universo expandido, no qual faz sentido eu colocar esse personagem em outras novelas. Olha que interessante. Muitas vezes, para você construir a sua história, se você pensar no universo expandido, te ajuda muito a construir o seu universo, a construir os seus personagens. Acho que eu falei demais, até fui um pouco mais além da nossa proposta desse vídeo, que é como você realiza um filme do começo ao fim, quais as fases para a produção desse filme e também a partir aí dos efeitos especiais e visuais. Se você quiser aprofundar mais, aprender as técnicas, as ferramentas, o passo a passo detalhado, eu vou falar agora sobre o nosso curso de cinema e audiovisual alto impacto, com ênfase em efeitos especiais e visuais. Vou contar um pouco da minha história só pra gente se conhecer um pouco mais. Eu sou o Delson, sou doutor em cinema, professor e fundador aqui da Escola de Efeitos Especiais. Eu estudo no Brasil uns gêneros que ninguém gosta, só eu gosto, que é cinema catástrofe e western. E a partir disso a gente criou aqui a Escola de Efeitos Especiais, trazendo conhecimentos que para mim tem que estar presente em qualquer sistema de ensino que busque a produção de um cinema mais ousado. Lá em 2011, tô ficando velho, acabei me formando e comecei a produzir muita coisa. Produzir videoclipes, documentários, filmes para o mercado publicitário. E em algum momento eu falei assim, eu quero ensinar, eu quero dar aula, eu quero trocar com os alunos. E aí eu comecei a dar aula em algumas universidades, lá em 2017. E a partir daí eu comecei a estudar cada vez mais. E tinha algumas técnicas que ninguém sabia realizar, e ninguém sabia ensinar. Aí eu comecei a correr atrás, e eram técnicas de efeitos especiais, tanto de próteses e maquiagens, quanto de tiros e explosões. Aí, como ninguém ensinava, eu comecei a desenvolver e aprimorar algumas técnicas. Em algum momento começaram a me chamar para dar outros cursos e workshops em lugares diferentes, né? Festivais, outras faculdades ou instituições. Daí eu comecei a ir. E aí em 2020 aconteceu a pandemia, então ficamos todos aí trancados em casa. Aí eu pensei assim, eu vou montar uma escola. E aí eu montei a Escola de Efeitos Especiais e a partir daí comecei a atuar no ensino online. O tempo foi passando, a gente tinha aí o curso de efeitos especiais somente. A gente foi desenvolvendo outros cursos, outros métodos, mais conteúdos. A gente busca sempre conteúdos raros, conteúdos que geralmente a gente não ouve na faculdade, é o que a gente busca dar aqui, é o que a gente busca mostrar aqui. Então a gente foi desenvolvendo outros cursos e chegamos a esse curso, que é o de Cinema e Audiovisual Alto Impacto, com ênfase em efeitos especiais visuais. É um nome longo, eu sei que é longo, mas somente um nome longo assim, ele pode demonstrar o que é o curso, que é um curso realmente grande, com muita técnica, com muito conhecimento envolvido. Esse curso tem mais de 400 aulas, passando pelas diferentes fases e ensinando técnicas de efeitos especiais e visuais. Você aprende sobre roteiro, você aprende direção de arte, fotografia, direção, produção. A gente vai aprofundar com você nesses temas para que você entenda a linguagem do cinema como realmente é e ao mesmo tempo a gente passa as técnicas de efeitos especiais e visuais. Essas técnicas de efeitos especiais visuais, todo o conteúdo dela, eu disse todo o conteúdo dela, é o mesmo do nosso curso de efeitos especiais. Então aqui você vai ver aí tiros, explosões, maquiagens e próteses, efeitos com luzes, efeitos com sangue, é exatamente o mesmo conteúdo. Você vai ter acesso também à animação e efeitos visuais e edição. Então a gente vai pegar na prática aí com Adobe Premiere e After Effects para você realizar a edição e a montagem do seu material e a criação de animação e efeitos visuais. Você vai aprender também como fazer coreografia de lutas e vai ter acesso a algumas experiências práticas de produção de filme com um making-off aí comentado pela gente. Então a gente foi dar alguns workshops, em cada workshop a gente fez um filme e esse filme a gente passa tudo que a gente pensou para fazer, colocando na prática tudo aquilo que a gente ensina no curso. Fora isso, o acesso a esse curso ele é vitalício. Você tem 7 dias de garantia, então você começa o curso. Se fizer sentido para você, continua com a gente. Se não fizer,
não tem problema. Você não precisa explicar o porquê você quer devolver o curso, mas a gente faz a devolução do seu dinheiro em até 7 dias. O curso tem muitas aulas, muitas videoaulas, tem muitos detalhes, por isso a gente deixou o acesso vitalício, porque algumas vezes você vai precisar retornar. Tem técnicas que estão lá no meio que são um pouco complexas, que requerem atenção, mas está tudo no conteúdo. É só você consumir esse conteúdo, você não precisa consumir outro conteúdo. A gente vai te ensinar com segurança a realizar técnicas de tiro em corpo, pequenas explosões, indicando fornecedores, os preços, os nomes, a tabela deles de preço. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer imenso ter você aqui com a gente na Escola de Efeitos Especiais. Vejo você em breve. Até mais.